meus amigos, tudo bem com vocês? Olha que maravilhosa aquela ametista que eu coloquei ali em cima da mesa. Olha que linda, gente, tá enorme a minha ametista. Hoje eu quero mostrar flores lindas para vocês e também quero mostrar, gente, um bebedouro para pássaros que eu coloquei aqui no meu jardim, muito bonito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Deixa eu mostrar de longe para vocês. Olha só, gente, como tá bonito a ametista em cima da mesa. Eu quero ver se faço mais mudas de ametista, porque eu amei, gente. Olha como fica lindo. Tá num vaso pequeno, em torno de uns 15 centímetros, um vasinho de barro. E olha lá que show que dá dando. É uma flor assim, uma cor assim meio arroxeado, um azul arroxeado muito bonito. Olha só. A minha arvoreta de rosas tá cheia de rosas, eu quero mostrar tudo pra vocês, então, como é que tá. Tem duas arvoretas de rosas aqui no jardim. E olha só como tá florido, gente, que lindo que tá. As petúnias estão bem bonitas e tá o tempo não tá muito feio. Essa semana choveu bastante, eu não consegui cortar a grama, eu quero cortar a grama também, dar uma ajeitada no jardim. Hoje é domingo, gente, vou fazer isso hoje porque tá prometendo chuva para amanhã novamente, chuva pra semana toda. Então quero ver se eu arrumo o jardim hoje, porque tá feio aqui, a grama tá bem comprida, tá tudo cheio de folhas. Então agora eu quero mostrar esse bebedouro que eu comprei, muito bonito pra vocês. Eu já sei que eu mostrei a ametista várias vezes pra vocês, mas como não mostrar essa flor, né, gente? Olha que encanto! Uma flor que você pode cultivar na meia sombra ou embaixo numa árvore. Ela vai bem também, linda, linda. Eu quero mostrar pra vocês, eu plantei mudinhas que eu tinha feito dela do lado de um jarro de barro muito bonito que eu ganhei. Olha, aqui eu tenho a ametista, aqui eu tenho a azulzinha que tá num pedestal, um vaso branco em cima desse pedestal. Olha só, eu tava com a ametista aqui do lado, gente, olha só, bem aqui. Bem do ladinho aqui da azulzinha, mas eu quis colocar em cima da mesa porque ela tá explodindo em flores, né? Tá muito bonita. Então deixa eu mostrar um pouco das flores aqui pra vocês. Aqui eu tenho essa azulzinha, que é uma gracinha, gente, muito bonitinha. Ela fecha umas 2 horas da tarde. Agora eu tô gravando bem na hora do meio-dia, porque senão eu não ia conseguir gravar pra vocês, gente. Então, em torno de 2 horas da tarde ela já fecha. Mas quando começar o tempo ficar frio, ela fica aberta praticamente o dia todo. Muito bonitinha, tá todo dia assim, bem florida. Aqui eu tenho o gengibre azul, muito bonito também. Agora esse caminho com pedras aqui tá uma gracinha com essas flores amarelas, gente. Tem flores amarelas, flores lilazes. Tem essa aqui que tá super bonita também, que é a... ultimamente eu tô esquecendo o nome dessa flor aqui. A vinca. Essa vinca aqui é aquela simples, né? Aqui eu tenho 11 horas. Essas 11 horas aqui estão nesse... É um vasinho bem pequenininho que tá em cima desse vaso de barro, ó. Esse é o barulho do beija-flor, gente. Olha só que bonitinho. Vocês estão escutando? Aqui é cheio de beija-flor. Porque tem bastante flores, né, que eles gostam. Tem um camarão amarelo ali que tá carregado de flores que eu já quero mostrar pra vocês, que eles amam. Então esse meu caminho de pedras aqui tá muito bonito. Olha só quantas flores. Tem essa aqui que é a Faça Érica. Olha só, essa aqui atrai abelhas. Até tem uma abelhinha ali, ó. Voou. Essa aqui é a Torênia, conhecida como amor perfeito de verão. Tá em cima desse jarrinho. Ó, tá cheio de abelha ali. Pelo menos eu tô vendo umas 2 abelhas. Aqui tem outra, ó. Então, pra quem tem abelhas, essa plantinha aqui, ela atrai bastante as abelhas. E essa amarelinha aqui tá linda. Essa aqui é a lantana pendente ou lantana de Montevidéu. Olha que gracinha que tá. Amarelinha, muito bonitinha. Perfumada, gente. E filmando aqui desse lado, tem essa aqui que é conhecida como botão de ouro. Olha só, carregada de flores. É uma margaridinha bem pequenininha, muito bonitinha. Olha só, gente, que lindo. Tem bastante flores, né? Então essas flores aqui, elas duram, a floração dura muito tempo. Dura bastante tempo. E ali na frente a mesinha branca
com ametista. O capim do Texas, por causa da chuva, ele fica assim, gente, ó, todo caído. Até eu tenho que cortar alguns galhos, né, alguns galinhos desse, porque eles estão tudo caído aqui no meio do caminho. Aqui eu tenho a pentas, olha como tá florida a pentas, tá bonita, né? Essa aqui é a pentas, conhecida também como estrela do Egito. Aqui eu tenho uma arvoreta de rosas que tá enorme, olha só o tamanho dela. Tá bem grande e tá cheia de botões, gente. Ela se recuperou bem rápido. Eu tive um ataque de ácaro bem feio aqui no meu jardim. Essa aqui tá abrindo. Essa aqui já tá velhinha, mas olha que grande. E essa rosa é uma das mais perfumadas aqui do meu jardim. Ai, simplesmente amo, gente, o perfume das flores. E agora, no inverno, eu vou ter um jasmim bem perfumado que vai florescer aqui nesse meu pergolado. Agora eu tenho a buganvília, ó, que está bem florida. Meu cabelo tá bagunçado. Mas no outono, no inverno, né? No inverno eu vou ter o jasmim dos poetas aqui, gente, maravilhoso, super perfumado. Vocês vão ver. Então, quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as flores lindas aqui do jardim. Então, passando aqui pelas rosas, o meu canteiro de rosa, gente, tá bem bonito, tá cheio de botões de rosa. Olha só, esse aqui é o meu caminho. A Bela Emília, ela tá com poucas flores, eu fiz bastante a poda, podei as pontas, né? Porque após a floração, quando termina a floração, assim que ela dá uma florada bem grande, tem que tirar essa pontinha aqui, ó. Que daí ela floresce novamente. Mas as outras flores aqui, a lavanda roxa tá bem bonito, o camarão amarelo tá lindo, gente, olha só. Todo amarelinho. Então, o bebedouro para pássaros eu coloquei aqui no final, após esse arco. Eu já vou mostrar para vocês. Ali atrás eu tenho a justiça vermelha, que olha, tá super bonita ainda. Quando chove ela tá bem caída, gente, ó. Mas como eu amarrei bastante, que eu mostrei para vocês, ela tá toda amarrada, então tá segurando, ainda não tá caindo. Olha só esse camarão amarelo, gente, que lindo que tá. Tá muito florido, tá marcando a entrada aqui do meu arco. Aqui tem um arco de rosas. Eu plantei rosas há pouco tempo com vocês, logo logo. O ano que vem ela vai estar... Próxima primavera vai estar cheio de rosas aqui, vai ficar bonito. Então esse é o meu bebedouro para pássaros. Olha só que bonito, gente. Ele não tá bem acabado ainda. Eu comprei, deixa eu mostrar pra vocês. Tá sujo, ó, por causa da chuva. Mas se lavar ele fica mais bonito, é porque ele é um preto com dourado. Essa parte de baixo aqui é um pedestal, preto com dourado. E essa parte de cima é um vaso de cimento. E olha só, caiu algumas folhas aqui. Os passarinhos já estão tomando banho. Eu troco essa água aqui, lavo com uma esponjinha e detergente de 2 em 2 dias. Só que eu vou ter que fazer ainda, gente, é um furinho aqui, ó. Porque quando chove, enche isso aqui de água. Então tem que fazer um furinho para escoar a água. Então esse é um cantinho do jardim que eu quero arrumar agora após esse arco. Quero ver se coloco um banco bonito aqui. Então aguardem algumas flores bonitas também. Quero fazer mais mudas de ametista, porque a ametista ela vai super bem também embaixo da árvore. Até a outra mudinha que eu tirei de ametista foi daqui. Então ela vai muito bem embaixo da árvore. Daí quero plantar mais mudas aqui em vaso, vai ficar bem bonita. Então esse é um novo cantinho que eu tô arrumando aqui no meu jardim. Esse aqui é o bebedouro. Quero ver se coloco uma casinha também. Ai, deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí. Não tá dando pra ver. Era o beija-flor que tava sentadinho aqui na laranjeira. Então eu quero ver se coloco um comedouro para pássaros também, né? Aqui. Olha, tá ali o beija-flor, ó. Não dá pra ver porque ele é bem verdinho, né? Mas tá ali, ó. Sapequinha. Esse aqui mora aqui. Ele e outro. Não sei se é o casalzinho, eu só sei que um fica correndo atrás do outro o tempo todo. Deixa eu ver se ele deixa eu chegar pertinho. Vamos ver. Não, fugiu. Ó, mas ele quer ficar aqui nas flores, eu tô atrapalhando ele. Eu quero ver, gente, se eu compro uma bombinha pra ficar mexendo a água, né? Não sei se vocês já viram aquele tipo um chafariz que fica jogando água pra cima.
Os passarinhos gostam bastante, quero ver se compro e coloco aqui. De repente no próximo vídeo eu já mostro pra vocês, vamos ver. Mas aqui não pega sol o dia todo, e esse aparelhinho ele só funciona quando tá pegando sol nele. Mas não tem problema, eu quero colocar aqui, eu acho que vai ficar legal. E daí o que vocês acharam do meu bebedouro de pássaros? Parece que ele não tá bem centralizado, eu tenho que arrumar ele. Mas eu gostei, ele tem um desenho aqui, só que gente, foi assim. Deixa eu chegar mais pra cá. Como onde eu comprei nesses lugares que eles vendem estátuas, e é um pouquinho longe, eu não queria voltar, mas ele poderia ter pintado pra mim tudo da mesma cor. Mas eu fiquei pensando que ia ficar um pouco escuro, daí eu não quis. O que vocês acham? Tudo preto com dourado. De repente ia ficar legal, né? Então por isso que ele não tá bem certinho, bem acabado, porque eu quis trazer com pressa, mas ele poderia ter pintado, ou pintado essa parte de clarinho também, que ia ficar legal. Olha só o camarão amarelo como é bonito. Esse meu camarão amarelo tá enorme. Tá passando do 1,5 m de altura, tá quase da minha altura. Muito bonito, olha essas flores, gente, que lindas. Deixa eu mostrar, ela vai, olha aqui, ó. Ela vai secando uma flor, fica bem fácil de tirar, ó, só quebrar aqui. E ela já, do lado, ela já se ramifica e solta mais flores, ó. Então, muito, muito bonita. Bem amarelinha, acho linda essa flor, amo. Não, beija-flor tá sempre aqui. Tá sempre aqui, ele ama. Então eu tenho que dar uma ajeitada no jardim porque tá feio. Deixa eu mostrar o vaso que eu ganhei pra vocês. Um jarro de barro muito bonito que eu ganhei de uma inscrita. Ela também tem um canal aqui no YouTube. E eu plantei 2 mudinhas de ametista do lado dele. Olha só a buganvília como tá linda, gente. E as rosas, olha onde tá o botão, ó. Bem alto. Tá cheio de botão. Acredito que no próximo vídeo eu já vou mostrar pra ela, pra vocês cheia de rosas. Olha quantos botões. Aqui tem outro, ó. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Ai, eu tenho outra arvoreta ali que eu quero mostrar as rosas pra vocês também. Mas essa buganvília aqui tá dando um show. Então o jarro que eu ganhei é esse aqui. Olha que bonito. Então eu plantei 2 mudinhas de ametista aqui do lado, porque eu não tinha decorado essa parte ainda do jardim, só que ela tá sem flores, ó. Então, não, foi 3 mudinhas de ametista que eu plantei. Uma aqui, outra ali e outra lá. Então, quando elas estiverem bem grandonas, gente, vocês já imaginaram do lado desse jarro como vai ficar bonito? Eu quero ver se planto mais desse lado aqui também, porque ela vai bem também na luz filtrada, então ela vai super bem aqui embaixo da buganvília. Não vai ter problema nenhum. Quero ver se coloco os bancos ali e varro, porque tá cheio de folhas, só porque tá chovendo bastante, né? Mas esse meu jarro aqui também, meu vaso com cólios, tá lindo. Olha só. Tá muito bonito. Tem o vermelho e tem esse aqui. São duas cores. Lindo, lindo. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Olha só. As minhas rosas se recuperaram bem. Essa aqui tá carregada de botões, olha só que linda. Essa aqui é uma rosinha tão linda. Olha só quantos cachos de rosas. Então vocês vão ver ela cheia de rosas nos próximos vídeos. E essa aqui soltou um cacho bem bonito de rosas. Essa aqui que tá abertinha já tá velhinha, ó. Mas tá com o quê? Com 4 botões aqui pra abrir. Olha que bonita. Tem aqueles bichinhos que comem rosa, aqueles pequenininho pretinho. Eles estavam aqui comendo, andaram dando uma estragadinha. Mas que linda essa rosa, gente. Olha só. Bonita, né? Essa aqui tá com 2, 3, 4, 5, 6. Ó, mais 7 botões pra abrir. Ah, essa aqui é bem mais de 4. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui, ó. Linda, né? O nome desse aqui é Hans Gonowen. E aqui estão as petúnias, só que como choveu bastante, tá bem feia a minha... Deixa eu lembrar o nome, sapatinho de judia. Eu quero ver se faço a poda e mostro pra vocês. É só puxar os galhos, eu puxo com a mão mesmo, é bem fácil de fazer, bem rapidinho. Mas olha como tem um crescimento rápido, gente. Cresce bem rápido, faz em torno de 1 ou 2 semanas que eu fiz a limpeza e tem que fazer novamente. Então, como tá chovendo,
e tem um buraco ali na calha, ó, deixa eu aproximar e mostrar pra vocês. Ó, porque se eu não mandasse fazer aquele buraco ali, ia chover dentro da minha casa, que a calha não tava dando conta. Então acaba escorrendo água em cima daquela minha petúnia ali, ó. Então por isso que ela tá quase sem flores, tadinha, porque choveu muito e escorreu muita água em cima dela, estragou bastante as flores. Então agora eu quero ver se eu amarro essa trepadeira aqui, a melina, ela tá caindo aqui, eu quero ver se amarro certinho, arrumo. Então hoje eu vou dar essa ajeitada aqui no jardim. Eu amarro mesmo com linha, gente, linha de costurar. Ver como é que vai ficar aqui. Ela cresceu bem rápido, essa trepadeira aqui. Faz em torno de 4, 5 meses e ela já tá alcançando aqui em cima, ó, do arco. É bem rapidinha. Logo, logo ela vai estar florida. Vou colocar o chapéu por não pegar o sol, gente. Agora começou a pegar sol aqui e eu tenho um pouco de alergia do sol. Eu fiquei uma semana com alergia no pescoço por causa do calor e do sol. Então aqui eu amarro com linha mesmo, vou costurar. Ai, 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 deixa eu espinho. Fácil. Acho que essa linha aqui é muito pequena, tem uma linha maior. Essa rosinha que é uma rosinha pequena, bem dobrada, uma cor lilás, mais ou menos, muito bonita. Ai, não sei, gente, isso aqui não é ácaro também. Não foi fácil controlar os ácaros aqui no jardim, mas eu tô vendo uns pinguinhos pretos aqui na folha. Não sei se não é. Tomara que não seja. Essa flor aqui é super bonita também, desse lado também plantei, ela é o gengibre azul. Uma planta que pode ser cultivada meia sombra. Muito bonita. O ruim das rosas é que elas têm espinho, né? Mas praticamente quase não precisa amarrar, porque o arco já apoiou aqui, ó, ficou bem bom. Só mais uma que já deu. Ah, esse aqui também. Eu vou enrolar aqui nesse outro galinho. Pronto, aqui já tá pronto, ficou melhor. Então agora ficou melhor, como ela cresceu rápido, né? Faz em torno aí de 4 a 5 meses, ela já tá alcançando a parte de cima. Essa aqui ainda não tá alcançando porque ela floresceu, ela soltou bastante flor. Essa aqui é uma rosa vermelha, também muito bonita. Como a flor, a floração atrasa, né? Essa aqui ficou na metade do arco. Agora eu quero ver se roço a grama. Porque o tempo tá fechado, gente. Vai chover novamente, se eu não roçar agora, com certeza vai chover. Essa minha extensão é toda enrolada. Tem um abuso de extensão por causa disso. Fica tudo enrolado.
Já acabei até levando choque por causa disso, porque daí ela vai machucando, né, a proteção. Acaba dando choque. Então, vamos deixar esse jardim bonito. Espero que não falte a linha. Leva um tempão para trocar essa linha. Espero que não falte. Essa parte aqui é mais difícil de roçar porque tem esses pisantes. Então tem que fazer todos os cantinhos. É um pouquinho mais difícil. Ai, ai, ai. O meu medo aconteceu. Acabou a linha, gente. Vou ter que colocar a linha. Não adiantou. Tinha só um pedacinho, ó. Acabou soltando aqui no primeiro momento que eu liguei a máquina. Tem que pegar mais linha. Então vou ter que trocar isso aqui. Como eu tava falando pra vocês, gente, tenho alergia do sol. Fiquei uma semana com brotoeja no pescoço. Ai, ai, ai. Não é fácil de soltar. Mas desde pequena eu sou assim, tenho essa alergia do sol. E não é só do sol, é do calor também. Então, o sol e calor me dão alergia. Deu uns dias muito quente, né? Agora já refrescou, agora tá bem friozinho. Ontem estava bem frio, tava de blusa. Hoje já esquentou um pouquinho. Mas agora em Santa Catarina começa a esfriar. Então a noite é bem frio. Tem que se tampar bastante. Usei até 2 cobertores, tá ficando bem frio à noite. Então é assim, aqui tem uma molinha. Eu não gosto de pagar ninguém pra cortar grama, porque antigamente eu pagava alguém pra cortar grama e eles acabavam cortando muitas vezes o pé da planta. E quando é a gente cuida mais, né? Então eu comprei uma máquina e eu que corto. Agora eu que corto. Só passo um trabalhinho mesmo pra botar isso aqui. Não tá entrando. Tem que colocar tudo de novo. Ui, socorro. Vamos lá. Mas é bem rapidinho, até que eu não tenho muita grama, né? É rapidinho de cortar. Não é demorado, não. Acho que agora vai dar. Agora deu. Agora é só encaixar aqui. Prontinho, só cortar grama agora. Vamos ver se vai dar certo.
Terminei de roçar, agora tem que arrancar alguns matos com a mão e tem que varrer, tá cheio de folhas. Como cai, porque bem é a época de cair a folha da parreira, então tá cheio de folha no chão. Quando não tinha aquele piso ali de tijolinho à vista, eu quase não percebia que as folhas da parreira, né? Mas agora com o piso ali, dá pra ver que tá cheio de folhas, então tem que varrer, senão fica feio. E tem que arrancar alguns matinhos onde a máquina não alcança, né? Perto das plantas. Eu não vou fazer tudo hoje, tem muita coisa. E com a chuva também, né? Os canteiros, eles estão cheios de matinho também, tem que arrumar isso. Tem que fazer um pouquinho por dia. Aqui perto das plantas, ó, tem que arrancar com a mão, que senão a máquina ela acaba cortando o pezinho. Esse aqui é um pé que eu plantei há pouco tempo, esse aqui é o camarão vermelho. Ele floresce muito no inverno, então por isso que eu plantei ele aqui perto da Bela Emília, porque sempre perto de uma planta que floresce no verão, primavera e verão, eu gosto de plantar uma planta que floresce no inverno. Então esses matinhos aqui tem que arrancar com a mão, pra não prejudicar e acabar cortando, porque esses tempos, gente, eu já cortei essa coitada aqui, desse camarão vermelho. Eu recém tinha plantado e não tinha percebido que era pequenininho, e eu vim aqui com a roçadeira e taquei a roçadeira em cima. Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Olha só o monte de folha que tá. As folhas da uva, ó, e a da buganvília também. Tá tudo cheio de folha. Olha isso. Quero ver se coloco os estofados aqui também. Nem que seja por um pouco de tempo, porque vai chover novamente. Quero ver se coloco os estofados aqui para mostrar para vocês o resultado depois da limpeza. Mas o legal é que esse piso aqui ele não cria mato, gente. Eu coloquei antes de colocar areia, eu coloquei uma manta vidim, depois eu coloquei areia por cima, então não tem criado mato. Eu tirei a cadeira aqui para varrer aqui embaixo também. Aqui fica mais difícil de varrer porque tem brita, né? É brita, mas olha a quantia de folha. Eu vou ter que juntar com a mão. A raiz do sapatinho de judia, a raiz não, ele solta galho por tudo, gente. Tem galho vindo aqui, ó. Isso aqui é galho do sapatinho de judia. Olha só. Até parece uma cobra. Tá vindo lá da casa pra cá. É enorme, né? Tem que pegar uma faca e cortar. Cresce muito rápido, já cortei várias vezes. Cresce bem rápido. Grande aqui, a sorte que é levinho, tenho que melhorar minhas plantas aqui embaixo do pergolado, estão feias. Feias de vida. Essa aqui tá bonita. Essa aqui também, essa aqui eu vou ter que podar, tem algumas folhas secas dela. Não tá muito bonita, coitada.
ficar 100% sem folhas, né? Mas vai dar uma boa melhorada aqui, porque tava feio o negócio. Então agora vamos ver como ficou. Eu não fiz todo o serviço, mas fiz um pouco. Eu quero ver se amanhã eu termino, limpo os canteiros. Mesmo chovendo, ainda dá pra limpar os canteiros, né? Mas roçar a grama não, a grama teria que estar bem sequinha. Então vamos ver como é que ficou. Ah, eu tenho que cortar ainda o capim do Texas, que tá aqui no caminho, gente. Mas aqui ficou mais limpinho, ó. A grama tá roçadinha. Tá pouco menos de folhas, ainda algumas folhas tem, né? Aqui embaixo do pergolado. Olha só, já coloquei os bancos. Então tá assim. Eu ainda tenho que cortar o capim do Texas aqui, ó, que tá bem na frente do caminho. Tem que cortar alguns galhos. Então agora vamos cortar alguns galhos aqui que estão pra cima do caminho. Só corta assim com a faca, ó. Deixa eu ver aqui. Esse também. E sempre no final da floração, quando ele começa a ficar feio, eu faço uma poda bem drástica nele, bem aqui embaixo, ó. E rapidamente ele brota novamente. Já liberou um pouco do caminho, né? Ficou melhor aqui a passagem.